Bom, rapaziada, deixa eu conversar um pouquinho aqui com vocês sobre essa situação do Paysandu, né? O Paysandu tá na zona de rebaixamento. O time hoje pode assumir a lanterna da competição, caso o Amazonas vença a equipe do América Mineiro, que também está agonizando na Série B. Mas não é sobre isso que eu quero falar. É justamente é, essa falta de entendimento do torcedor bicolor. Me desculpa você, bicolor, que me acompanha aqui, que gosta do meu trabalho, no que eu vou falar agora. Não se ofenda no que eu vou falar agora. Até porque não é uma zoeira. É um aviso mesmo. É te acordando para a realidade. Ao invés do bicolor cobrar a diretoria, cobrar melhorias, cobrar transparência, ao invés do bicolor cobrar resultados, cobrar com que o presidente ele apareça mais para explicar mais, ele perde muito tempo querendo descobrir de onde vem o dinheiro do Remo. Ele quer descobrir como é que o Remo conseguiu tanta grana assim. Por que o Remo tem dinheiro? A preocupação com o rival é maior do que a preocupação com o próprio clube. E isso é algo que só prejudica o próprio Paysandu. Por quê? Ao invés de tentar solucionar o problema que o time vem vivendo, porque não é porque pagou o transfer ban que as coisas vão melhorar da água para o vinho. É só uma ponta do iceberg o transfer ban. O Paysandu já pagou 12 milhões de dívidas, segundo o próprio Roger Aguilera. O time bicolor vem pagando dívidas após dívidas, tentando de alguma maneira ficar saudável. Há uma crítica sim ao trabalho do Aguilera, porque ele às vezes age com covardia, mas tem que também bater palma pro cara. O cara tá pagando dívida. O cara tá preocupado com o nome do clube. O cara tá preocupado com a situação que o clube vem vivendo. Ah, Wayne, mas se cair pra Série C, vai ficar escroto. Como é que a gente vai conseguir verbas? Isso também é complicado. Não dá pra você conseguir contornar tudo. Mas uma coisa que eu posso falar: profissionalismo, estruturação. É isso que o Paysandu precisa. Já está se estruturando, o CT está ali sendo reformado, né? O time já consegue utilizar suas dependências, ainda está engatinhando, mas já tem alguma coisa, já consegue ter isso. Só que o planejamento o Paysandu não está na zona de rebaixamento agora. O Paysandu não é um condicionado a rebaixamento agora no campeonato, não. É desde que iniciou essa temporada. Contratações erradas e muitos torcedores falaram que, né? Ah, mas a contratação desses, os que eu posso falar, os gringos, né? Desses gringos é um achado no mercado, não. Era desespero. A contratação daquele monte de jogador estrangeiro não era porque eles eram jogadores que foram achados no mercado, não. Foi desespero. Porque o nome do clube já não estava muito bem quisto no mercado, perdeu jogadores importantes, peças importantes, João Vieira, o próprio Paulinho Boia, jogadores, o Elis Garcia, né, que foi um jogador essencial ano passado para a permanência do Paysandu com gols importantes. Então, o clube, ele passou por um processo que a diretoria não teve a sensibilidade de rever isso e melhorar o trabalho. Agora, a situação, ela está praticamente irreversível, pelo menos nesse ano. Um rebaixamento não vai acabar o Paysandu. O Paysandu não vai deixar de existir por conta de um rebaixamento. Vai ficar difícil? Vai ficar difícil. Vai ficar difícil. Uma Série C é muito difícil você disputar, principalmente pela questão financeira. E o Paysandu precisa de grana, precisa de verba, precisa de uma situação. Muita gente fala, mas se o Helder Barbalho deixar, o Remo tá ferrado. Não só o Remo, irmão. Não só o Remo. O Paysandu também. O Paysandu também. O incentivo que o Helder dá para ambos os clubes é muito grande. E isso desde a pandemia. Desde a pandemia, o Helder Barbalho coloca uma grana boa, tanto em Remo quanto em Paysandu. Porque ele incentiva o esporte. Nisso a gente não pode criticar o governador. Tem muitas críticas ao trabalho do Helder. Mas na questão do esporte, na questão dos times, a gente não pode criticar, pô. O cara incentiva ambos os times e também o futebol do interior.
Aí muita gente fala, se ele sair, tomara que o próximo governador continue com o trabalho de incentivo. Porque o nosso futebol crescendo, cresce muita coisa, pô. O paraense, ele respira futebol. É por isso que o Paysandu precisa se estruturar. Eu vou te falar uma coisa sobre o Remo aqui, Bicolor. Só pra você entender como o Remo, ele tá um passo diferente do Paysandu. Pode ser que não dê certo? Claro, futebol não é uma ciência exata. Mas o Remo vem trilhando um caminho que ele pode colher frutos lá na frente. O jogador, né, o Melo, o atacante, né, que pode atuar pelas pontas, ele foi contratado junto ao Criciúma. O Remo pagou pro Criciúma para trazer esse jogador. Esse jogador ele não vem por empréstimo, ele vem em definitivo, ele tem 24 anos. É um ativo que o clube do Remo está investindo. Um cara que pode atuar na ponta e pode atuar como centroavante. Ah, é um jogador que pode também não render? Claro. Como eu disse para vocês, o futebol não é exato. Mas isso é um trabalho que o Marcos Braz vem fazendo internamente no Remo. Não só isso. Contratações, o Nicolas Ferreira, né? O Nico Ferreira, ele também é uma situação assim. O Remo contratou ele por empréstimo com opção de compra. Se ele for bem e o clube estiver na Série A, o dinheiro, o valor dele é curto, é pequeno. O Remo pode pagar estando numa Série A ou até mesmo numa Série B, caso esse jogador seja importante. O Remo vem fazendo contratações já para o ano que vem. O próprio Pedro Rocha. O Pedro Rocha só não deixou o Remo por conta do contrato dele. Senão ele já tinha deixado o Remo. Se o Remo fosse gerido há 3 anos atrás, primeiro que o Pedro Rocha jamais pisaria no Pará vestindo a camisa do Remo. Jamais. Foi muito por essa questão dessa mudança do Remo. Segundo que se ele tivesse no Remo, ele já teria saído. Porque o contrato dele ia ter várias brechas, ia ter várias situações que não permitiria que ele não negociasse com outro clube. Muitos jogadores, quando vinham para o Remo, antigamente, eles colocavam uma cláusula que caso um clube da Série A ou um clube de elite quisesse contratar o jogador, ele sairia de graça. O Felipe Marques saiu assim, do Remo. O Remo estava na Série C, aí chegou o Londrina, adicionou essa cláusula que estava no contrato do Felipe Marques por empréstimo, ele foi embora. Sem olhar para trás. Um dia o Felipe Marques dormiu o jogador do Remo, no outro ele já estava se apresentando lá no Paraná com o Londrina. Londrina na Série B. Aporte financeiro melhor. Um clube numa divisão acima. Então tudo isso tem um peso. Você tem que entender isso, Bicolor. E parar de acreditar numa conversa que você mesmo formulou. Esse papo de COP30, de governador bancando o Remo. Ah, e os 4 milhões que o Remo tá pagando de salário? Parece que paga 2 milhões de salário, irmão. É justamente o fato do Remo não ter conta bloqueada que faz com que o clube consiga pagar os salários. E o Remo acabou de fechar um contrato de 6 milhões com a Obabet, uma casa de apostas. Um contrato que vai até o final do ano. Se o Remo subir para a Série A, o Remo pode fechar o maior contrato da história do clube com uma nova bet ou com a própria Obabet. Mas você, Bicolor, está muito preocupado com o dinheiro que está entrando no Remo e não está parando para olhar como foi que o Remo chegou nisso. E o trabalho que o Roger está fazendo é semelhante a esse. E esse trabalho tem sacrifícios. Esse trabalho ele te limita em algumas coisas. E o que está limitando o Paysandu é no futebol. Deixa aí nos comentários se você gostou desse vídeo. Esse vídeo aqui, cara, não é pra te zoar, não é pra ficar aqui. Até porque esse canal aqui, o canal Assis, não é pra isso. Você sabe muito bem disso, Bicolor. Aqui você é bem-vindo, aqui você vai ser ouvido, aqui a gente vai trocar ideia. Aqui é pra falar do futebol em geral. E eu tô te dando aqui um alô. Uma questão mesmo, para que você entenda, justamente por isso. Eu sei que tem muito Bicolor que não gosta do meu trabalho, porque eu zoo pra caramba lá no Legado. Mas eu sou torcedor do Remo e todo mundo sabe disso, eu nunca neguei isso. Mas eu venho aqui para falar justamente aquilo que eu acabei vendo, tá? Se você não parar para pensar na situação, do que tudo que está acontecendo, você vai ficar patinando. Deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.